Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula agora a gente vai começar a estudar a eletrodinâmica. Esse assunto como um todo, a eletrodinâmica, é um dos assuntos que mais aparecem em provas de vestibular e também na prova do Enem, tá certo? E hoje a gente começa falando sobre corrente elétrica, a gente vai entender bem direitinho o que é a corrente elétrica, como que ela se comporta em materiais diferentes e como calcular o seu valor, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, quando a gente vai falar de corrente elétrica, a gente vai falar da eletricidade passando, só que com algumas características específicas. Primeira coisa, para a gente ter eletricidade passando, a gente precisa de duas coisas, tá? A gente precisa ali, primeiro, de um meio onde a eletricidade consiga passar. Então eu vou falar para vocês que é um meio condutor de eletricidade, tudo bem? Agora, além disso, eu preciso de alguém que faça essa eletricidade fluir por esse meio condutor. Então eu vou dizer para vocês que eu preciso de uma fonte de energia elétrica. Eu vou chamar para vocês de uma fonte de tensão elétrica. Lembrando que a gente aprendeu lá nas aulas de eletrostática que tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial, é a mesma coisa, tá certo? Bom, a ideia é a seguinte, então, olha só. Eu vou representar para vocês um meio condutor, então é um material condutor qualquer. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os meios condutores bem certinho. E vou colocar ali uma fonte de tensão, uma DDP. Eu representei para vocês uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser uma tomada, enfim, tanto faz. A ideia é a seguinte, primeiro eu preciso ligar os dois, então eu vou ligar esse meu circuito, e aí a gente sabe o quê? Que numa pilha como essa, nessa região aqui que tem uma pontinha para fora, é pra gente o nosso polo positivo, tudo bem? E aí o outro lado, a outra extremidade da pilha vai ser pra gente o polo negativo. Então eu tenho aqui uma diferença de potencial, que a gente pode usar a letra V ou a letra U para representar, tanto faz, tá bom? Agora olha só, o que interessa é o seguinte, então eu apliquei uma diferença de potencial ali nesse condutor. Agora vamos supor que esse condutor seja o tipo de condutor que tem os chamados elétrons livres, e já eu comento desse detalhe com vocês. O que vai acontecer? Como a carga dos elétrons é negativa, lembra que a gente aprendeu lá na eletrostática que os opostos se atraem? Então, essas cargas negativas são atraídas pelo polo positivo. Percebe o que vai acontecer com elas? Olha ali, ó. Elas se moveram todas juntas de novo, ó. Eu vou colocar para vocês elas ali na posição inicial. Elas são cargas negativas e elas estão sendo atraídas pelo polo positivo. Então elas vão se mover. Então assim, corrente elétrica não é simplesmente o movimento da eletricidade, não é simplesmente a eletricidade passando em si. A gente vai dizer o quê? Que olha lá, você percebeu que as cargas seguiram um padrão, um comportamento. Então eu vou dizer para vocês que corrente elétrica é sim cargas elétricas em movimento, porém eu vou dizer para vocês que é o movimento ordenado ou organizado de cargas elétricas, tudo bem? Isso então é que é a corrente elétrica. Agora, eu poderia falar de um meio onde eu tenho também cargas positivas. Vamos pensar um pouquinho e já a gente vai detalhar isso. Se eu estivesse falando de um meio condutor onde eu tenho cargas positivas, da mesma forma que as cargas negativas foram para a esquerda porque elas são atraídas pelo polo positivo, as cargas positivas elas teriam que se mover para a direita, porque daí elas seriam atraídas pelo polo negativo. Agora, cuida para não pensar assim, poxa, o coelho está falando para mim que o próton vai se mover. Não, de forma alguma. Não estou falando de prótons. Eu não poderia estar falando de uma situação dessa num meio sólido. Teria que ser num meio líquido ou num meio gasoso, para que os chamados íons positivos pudessem se mover. Mas aí a gente detalha isso já, tá certo? Continuando então, pessoal. Vamos começar falando sobre os metais. Eu tenho que saber em cada meio material quem são os chamados portadores de carga, quem são as partículas que conseguem se mover levando as cargas elétricas para um lado ou para o outro. Então o que acontece? Nos metais a gente tem a presença dos chamados elétrons livres. O que são os elétrons livres? São aqueles elétrons que estão muito fracamente ligados ao material e eles conseguem se mover livremente pelo corpo, tudo bem? A ideia é a seguinte, olha só, eu tenho ali então um metal, vou ligar ele a uma fonte de tensão, só que agora eu não vou representar a pilha para vocês, vou representar só de um lado o polo positivo e de outro o polo negativo, tudo bem? A ideia é a seguinte, se eu representar para vocês ali então os elétrons livres,
Como a gente sabe que os opostos se atraem e os iguais se repelem, eu sei que entre esse polo positivo e o elétron vai ter atração, e sei também que entre o polo negativo e o elétron vai ter repulsão. Conclusão, os elétrons livres, quando você só colocou um ali, sim, representei só um para facilitar a nossa visualização, mas existem diversos ali, tá bom? Enfim, o elétron livre vai se mover em direção ao polo positivo, tudo bem? Bom, vamos conversar agora sobre outro tipo de condutor. O outro tipo que eu quero falar com vocês são as soluções eletrolíticas. Gente, o que é uma solução eletrolítica? É uma solução líquida que vai ter a presença de íons. Por falar em íon, a gente aprende lá nas aulas de química que existe íon positivo e existe íon negativo. Um íon positivo a gente chama ele de cátion, e o íon negativo a gente chama ele de ânion, tudo bem? Então, por exemplo, imagina que nesse pote ali com líquido eu tenho água. Aí eu pego e jogo nessa água um pouco de sal de cozinha. O que vai acontecer? O sal de cozinha tem uma fórmula química que é o NaCl. Aí o que acontece? Ao jogar o sal de cozinha na água, essas moléculas de NaCl vão se dissociar em íons negativos e íons positivos. Nesse caso específico, a gente aprende lá nas aulas de química que vão formar para a gente os íons Na+, que é o cátion, e os íons Cl-, que é o ânion, tudo bem? Bom, aí o que acontece? Formaram íons positivos e negativos. Aí o que acontece? Eu vou colocar para vocês ali os eletrodos, um eletrodo positivo e o outro negativo. E aí com isso eu vou ter uma diferença de potencial. Naturalmente, como a gente sabe que os opostos se atraem, o que vai acontecer é que as cargas negativas vão começar a se movimentar para o polo positivo, que é para a esquerda, e as positivas vão começar a se movimentar lá para o polo negativo, que é a direita. Então o que aconteceu é que aqui eu também tive um movimento ordenado de cargas elétricas. Agora o que acontece? As cargas negativas se movem para um lado e as positivas se movem todas para o lado oposto. Mas enfim, foi um movimento organizado, então eu tive aqui numa solução eletrolítica uma corrente elétrica, tudo bem? Agora vamos conversar sobre um outro tipo de meio condutor, que são os chamados gases ionizados. Gente, gás ionizado, a gente tem lâmpada, tipo essa que eu coloquei um pedacinho ali para vocês, que são as lâmpadas fluorescentes. A gente tem também gás ionizado naqueles letreiros de neon que a gente vê em fachada de loja, por exemplo, em letreiros luminosos. Quando uma pessoa está fazendo uma solda, ali também tem a formação de gases ionizados. Quando acontece uma tempestade, e aí vai ter uma descarga entre a Terra e a nuvem, a gente tem na nossa atmosfera também gases ionizados, tudo bem? Bom, agora olha só, pessoal, no caso dos gases ionizados, como o próprio nome diz, ionizado, então a gente tem a presença de íons positivos e negativos, os cátions e os ânions, e a gente tem também a presença de elétrons, tudo bem? Bom, o que vai acontecer? Olha só, num gás ionizado, eu vou colocar para vocês então carga negativa e carga positiva para representar os íons negativos e elétrons, está aqui em cima, a carga negativa, e para representar os íons positivos, tem ali para a gente a carga positiva. Aí, eu ligo essa lâmpada numa diferença de potencial, numa tensão elétrica, eu vou colocar para vocês ali polo positivo e negativo para simplificar. E aí, como a gente sabe que os opostos se atraem, a carga negativa vai ser atraída pelo polo positivo, então ela vai se mover lá para a esquerda, e as cargas positivas vão ser atraídas pelo polo negativo, por isso que elas se movem ali para a direita. Aqui eu tive, da mesma forma que na solução eletrolítica, as cargas negativas se movendo todas para um lado e as cargas positivas se movendo todas para o outro lado. Então, eu também tive o movimento ordenado, o movimento organizado das cargas, então aqui eu também tenho corrente elétrica. Pessoal, agora olha só. A gente acabou de ver nos 3 tipos de meios condutores que você está vendo ali do lado, resumidos, que as cargas elétricas se movem de forma organizada, então eu tenho ali uma corrente elétrica. Agora, nos metais, todas as cargas se movem só para um lado.
Já nas soluções eletrolíticas e nos gases ionizados, eu tenho carga indo para os dois lados. E eu preciso definir, por questões didáticas, um sentido de corrente elétrica. E detalhe, eu não posso ter um sentido de corrente elétrica num material de um jeito, no outro material do outro. Eu preciso criar um padrão para qualquer meio condutor. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai estabelecer um padrão para o sentido da corrente elétrica e você vai usar isso para todas as aulas de eletrodinâmica, tá certo? Vamos lá então, vamos continuar. Pessoal, lá no caso dos metais, a gente sabe então que os elétrons livres se movem todos no sentido do polo negativo para o positivo. No caso das soluções eletrolíticas, a gente sabe que os íons negativos se movem para um lado e os positivos se movem para o outro. Mesma coisa vai acontecer lá nos gases ionizados. Então, qual é o sentido real do movimento das cargas? Depende de qual meio material eu estou falando. Mas como eu te disse agora há pouquinho, a gente não pode ficar escravo disso. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos resumir esses 3 meios materiais como simplesmente um meio material que é um condutor de eletricidade. Esse condutor pode ser metal, pode ser solução eletrolítica, pode ser gás ionizado, tanto faz. Aí eu vou ligar esse condutor numa fonte de tensão. Para resumir a figura, eu vou colocar para você só ali os polos positivo e negativo. E qual é o padrão que a gente vai escolher? A gente vai usar como padrão de sentido da corrente elétrica, sendo sempre do polo positivo para o polo negativo. Tudo bem? Detalhe, olha só, você viu uma coisinha nova ali. Essa letra I. I é de intensidade. É intensidade do quê? Intensidade da corrente elétrica. Então, para representar a corrente elétrica, a gente vai usar sempre a letrinha I, tudo bem? E a gente vai, na sequência, ver como calcular o valor dessa intensidade da corrente elétrica, tá certo? Então, olha só, a partir de agora eu falei corrente elétrica, você vai associar direto a letra I. Ah, qual é o valor da corrente elétrica? É o valor da letrinha I que a gente está procurando, tá bom? Vamos lá, então, para o cálculo da intensidade da corrente elétrica, ou seja, do seu valor. Pessoal, então a ideia é a seguinte, eu tenho aqui um material condutor de eletricidade e tenho aqui uma fonte de tensão, que é o que eu preciso para ter corrente elétrica. Então vamos lá, o que a gente sabe? No nosso gerador, na nossa pilha, eu tenho ali um polo positivo e um polo negativo. Aí, nesse circuito fechado, eu sei o sentido da corrente elétrica. Vamos representar lá no condutor? O que a gente acabou de aprender? A gente acabou de aprender que o sentido da corrente elétrica no circuito é sempre do polo positivo para o polo negativo. Então vamos representar isso ali. Olha lá a representação da corrente elétrica. Ela está indo sempre do polo positivo para o polo negativo. Agora, mas esses trechos de fio que você colocou ali, eu queria combinar com você o seguinte. Se a gente observar esse trecho de fio que a gente tem daqui até aqui, entre o polo da pilha e o condutor não existe nenhum elemento de circuito ali. Não tem outra pilha, não tem outro condutor, não tem nada. Quando acontecer isso, eu não vou nem me preocupar com esse fio. Eu vou simplesmente interpretar como esse ponto aqui sendo o próprio polo positivo da bateria. Mesma coisa vai acontecer para a gente lá do outro lado. Olha só, entre essa extremidade do condutor e o polo negativo da pilha não tem nada. Não tem outro condutor, não tem outra pilha, não tem mais nada. Então, eu vou interpretar nos exercícios simplesmente como essa extremidade aqui do condutor sendo para a gente o próprio polo negativo, tá bom? Esses fiozinhos que a gente usa para união é só para mostrar que o circuito é um circuito fechado e mais nada, tá bom? Então, pessoal, olha só. A intensidade da corrente elétrica aí, quem que ela é? Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala do movimento de cargas. Então, a gente vai ter carga passando pelo fio. Olha essa área que eu estou marcando aqui para vocês no fio. Essa área é a área que muitas vezes no exercício eles vão chamar para vocês de seção transversal. É como se eu fizesse um corte ali no fio. Enfim, eu vou ter carga passando constantemente pela chamada seção transversal do fio. O que é para a gente a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que a razão que existe entre a quantidade de carga que passa por cada região do fio, pela chamada seção transversal, durante um certo intervalo de tempo. Tudo bem? Agora, antes de seguir, eu quero falar com vocês de unidade para a gente entender certinho o significado da corrente elétrica, tá? Pessoal, olha só. Carga elétrica, a gente sabe lá das aulas de eletrostática que a gente usa Coulomb como unidade no sistema internacional. Tempo, a gente usa como segundo no sistema internacional. Aí, pessoal, corrente elétrica fica como? Fica
coulomb, que é a unidade de carga, dividido pela unidade de tempo, que é segundo. Aí surge para a gente a unidade de corrente elétrica, que é o ampere. Esse acento é o contrário, porque é o nomezinho francês. Agora, a ideia é a seguinte, olha só. O ampere, a gente vai usar a letra A maiúscula para representar. E dá uma olhada comigo aqui num exemplo. Vamos supor que eu digo para vocês que eu tenho uma corrente elétrica igual a 5 amperes. 5 amperes quer dizer para a gente o quê? Que são 5 coulombs dividido por 1 segundo. Ou seja, em outras palavras, quer dizer para a gente o quê? A cada 1 segundo passa por essa região do fio 5 coulombs de carga elétrica. Claro que a gente poderia dizer aqui que passam para a gente, por exemplo, em 2 segundos, 10 coulombs de carga e assim por diante, tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa corrente de corrente I1. Vamos falar agora de uma corrente I2 que vale, por exemplo, 8 amperes. Gente, 8 amperes significam para a gente o quê? Que a cada 1 segundo passam por ali 8 coulombs de carga elétrica, tudo bem? E assim por diante, né? Em 2 segundos passariam 16 e aí vai. Agora, pessoal, sabendo que em 1 segundo passam ali 8 coulombs de carga e que na corrente chamada de I1, em 1 segundo passam só 5 coulombs de carga, o que eu posso interpretar ali para ter uma ideia prática da corrente elétrica? Eu posso interpretar o quê? Que se eu comparo duas correntes, aquela que for maior vai estar trazendo para a gente o quê? A informação de que eu tenho mais carga passando por ali durante um certo intervalo de tempo. Então é isso, pessoal. Uma corrente elétrica maior quer dizer que eu tenho uma quantidade maior de carga passando por ali a cada segundo, tá certo? Esse aspecto prático, esse entendimento do fenômeno é bem importante para a gente. Agora, vamos usar isso que a gente acabou de aprender para resolver o exercício. Exercício 1. Uma lâmpada permanece acesa durante 1 hora, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,5 amperes. Dado E, que é a carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Qual a carga elétrica que passou por uma seção transversal do seu filamento? Bom, a questão quer que a gente ache qual a quantidade de carga elétrica que passou por ali, pela chamada seção transversal. A ideia é a seguinte, ele disse para a gente que o tempo foi de 1 hora e disse que a intensidade da corrente elétrica é 0,5 amperes. E a gente sabe que corrente elétrica aí é a razão que existe entre a carga que passa pelo fio dividido pelo intervalo de tempo. Se a gente isolar o Q, que é o que a gente quer achar, a gente tem que a quantidade de carga é igual, olha só, eu tenho ΔT aqui, eu levo ele multiplicando para o outro lado, fica I vezes ΔT, kit, tudo bem? Que a carga é corrente vezes o tempo. Então, eu vou escrever que a carga é igual a corrente 0,5 amperes vezes 1. Por que 1? Porque é 1 hora. Agora tem um detalhe, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa transformar essa hora para segundos. Por quê? Porque se eu quero a quantidade de carga em coulomb, eu sou obrigado a usar aqui em segundos. Vamos lá então, pessoal. Olha só. 1 hora tem pra gente 60 minutos. E detalhe, né? Cada minuto tem pra gente aqui 60 segundos. Então, a gente pode dizer que 1 hora é igual a 60 minutos vezes 60 segundos. Aí sim. Então, 1 hora é igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, o que eu vou fazer? No lugar de 1 hora lá na equação, eu vou colocar aqui 3.600 segundos. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar esse 1 e no lugar do 1, eu vou escrever para vocês aqui, então, 3.600. E aí, a gente chega aqui, a quantidade de carga que passa por essa seção transversal é igual a 0,5 vezes 3.600, 1.800 coulombs de carga, tudo bem? Essa é a resposta que a gente estava procurando. Agora, por mais que a gente já tenha achado a resposta, eu quero ver com vocês uma informaçãozinha extra.
Vamos supor que a questão tivesse dito o seguinte: qual é o número de elétrons que passou por essa seção transversal da lâmpada durante essa 1 hora? Bom, a gente aprendeu lá nas aulas de eletrostática que, se eu quero descobrir a carga em função do número de elétrons, é só a gente fazer o quê? É só a gente pegar a carga de cada elétron e multiplicar pelo número de elétrons, tudo bem? Então a ideia é a seguinte: a quantidade de carga que eu tenho é de 1.800 coulombs, tudo bem? Número de elétrons que passaram por ali é o que a questão quer descobrir. E aí o E é a carga elementar, é a carga de cada elétron. Vale para a gente 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E aí, para a gente encontrar esse N, é só a gente fazer o quê? É só a gente isolar ele na equação. Então, o N vai dar para a gente 1.800 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí, nesse caso, o N vai dar para a gente 1.800 dividido por 1,6 dá 1.125. Ele está dividido por 10 na menos 19. O que você aprende lá nas aulas do Ferreto? Que esse 10 na menos 19, ele pode passar lá para cima, só que trocando o sinal da potência. Então fica para a gente o 1.125 vezes 10 na mais 19. E aí essa seria para a gente a quantidade de elétrons que passariam por essa seção transversal. Mas como eu acabei de dizer para vocês, essa parte aqui é uma informação extra, tá? A questão não pediu. Agora, eu quero analisar com vocês a corrente elétrica pelo método gráfico. Eu vou colocar 2 gráficos ali. O primeiro eu vou colocar a corrente por tempo, já já a gente fala sobre o segundo. Se eu tiver uma corrente elétrica como essa que está ali, me diz uma coisa, considerando que eu tenho corrente elétrica no eixo vertical, você concorda que esse trecho aqui que eu estou marcando é para a gente o valor da corrente elétrica aí? Tenho certeza que concordou. Agora, no eixo horizontal, que eu estou medindo o tempo, esse trecho aqui é para a gente o intervalo de tempo que a corrente ficou passando. Agora, da expressão que corrente é igual a carga por tempo, se a gente isola o Q, Q não é igual a I vezes ΔT, concorda comigo? Bom, pera lá. Agora, quem é o I lá no gráfico? Você concorda que é o eixo vertical? E o intervalo de tempo, ele não está no eixo horizontal? Aqui na equação, quando eu faço I vezes ΔT, a gente está calculando a quantidade de carga que passou por ali. Graficamente, se eu fizer I vezes ΔT, o que eu estou calculando aqui? Percebe? Eu estou calculando a área do gráfico. Conclusão que a gente tira nesse primeiro gráfico. Se eu tiver um gráfico da corrente pelo tempo, a quantidade de carga pode ser calculada pela área do gráfico, tudo bem? E se você viu em algum livro esse N em cima do igual, só quer dizer o quê? Só quer dizer que a carga é numericamente igual à área, ou seja, o valor da área é o valor da carga. Agora, lá no segundo gráfico, vamos supor que eu tenho um gráfico que é corrente por tempo. E a corrente tem esse comportamento aqui. Nesse caso, se eu tentar usar Q é igual a I vezes ΔT, que a gente acabou de falar, para calcular a quantidade de carga, eu não vou conseguir saber qual o valor de corrente colocar ali. Então, a gente vai combinar o quê? Que você não vai usar essa equação se a corrente varia. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que você só vai usar para calcular a carga essa equação quando você tiver corrente elétrica constante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu calcular com vocês essa área do gráfico aqui, você concorda comigo que eu já estou levando em consideração a redução que a corrente teve comparada com o caso anterior? Ou seja, quando a gente calcula a área, a gente já está descontando todo esse pedaço aqui fora. Então, o que acontece? O método do cálculo da carga pela área serve para qualquer situação. Serve para a situação onde a corrente é constante, mas também serve para a situação onde a corrente é
variável, tá certo? E aí, para a gente fixar legal essa informação, vamos resolver agora então um exercício. Exercício 2. O gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo t, em segundos. Qual a carga elétrica em coulomb que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? Talvez você esteja pensando o seguinte: Coro, aqui foi dado corrente elétrica com I maiúsculo e você usou sempre minúsculo. Geralmente a gente usa sim a letra I minúscula para corrente elétrica, mas se aparecer maiúsculo você aceita normalmente, tá bom? Bom, a questão pediu para a gente achar a carga elétrica em coulomb, uma informação importante, né? Que passa por uma seção transversal do condutor. Olha só, essa outra informação aqui também é bem importante, que são nos primeiros 4 segundos, tudo bem? Bom, a gente sabe o quê? A gente aprendeu que a equação Q é igual a I vezes ΔT é usada para achar a quantidade de carga, mas ela só serve para situações onde a corrente elétrica I é constante. Vamos dar uma olhada lá no gráfico. Ele quer nos primeiros 4 segundos, eu vou marcar o gráfico ali para vocês onde eu tenho 4 segundos, e nesse trecho a corrente varia. Então eu não vou usar essa equação aqui. Mas a gente acabou de ver também que num gráfico da corrente pelo tempo, a carga ela é numericamente igual a área do gráfico. Então a gente vai calcular essa área. Eu queria só que você tomasse um cuidado muito grande. Como o enunciado disse, nos primeiros 4 segundos, eu vou calcular a área só até 4 segundos, como eu vou pintar para você ali na figura agora. Cuida, porque quando tem um gráfico, muita gente costuma calcular a área total do gráfico, então muita gente perdeu esse exercício quando fez a prova, porque calculou até aqui, ó, até a última informação que era dada, ou seja, esse trecho aqui foi calculado à toa, não pode. Vou inclusive apagar isso aqui para você não se confundir, tudo bem? Pessoal, seguindo então, eu tenho essa figura é um trapézio. No trapézio, a gente tem 3 partes importantes. Olha só, a gente tem essa base grandona aqui, eu vou chamar para vocês essa base grandona de base maior. A gente tem essa base menor aqui, que eu vou usar a letra Bzinho para representar. E a gente tem também a altura do trapézio, que eu vou usar a letra H para representar. Aí o que vocês aprendem lá nas aulas do Ferreto? Você aprende que a área do trapézio é dado por base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. Vamos lá então. Quantidade de carga é igual a base maior. Lá na figura, a base maior do 0 ao 4, a gente vai anotar que a base maior vale 4, tudo bem? Então, vamos anotar aqui na equação 4 mais base menor. Vamos lá na figura. Pessoal, a base menor, ela começa aqui, ó, no 3 e vai até o 4. Então, a base menor é 1. Vamos anotar aqui, então, na equação que a base menor é 1, vezes a altura. Lá na figura, a altura vai do 0 até o ponto onde a corrente é 4 amperes. Então, a altura vale 4. Vou colocar para vocês aqui na equação 4, dividido por 2, que é da própria fórmula. Aí a gente chega aqui, a quantidade de carga é igual a 4 mais 1 dá 5. Vezes 4 é 20, dividido por 2, a quantidade de carga é igual a 10 coulombs. E essa é a resposta que a gente estava procurando, a quantidade de carga que passa pela seção transversal nesses 4 segundos. Agora, pode ser que você me pergunte, Coelho, mas espera aí, não tem outro jeito de fazer esse cálculo da área? Tem sim, deixa eu te mostrar aqui. Eu só vou apagar essas anotações que eu fiz ali na figura. Você poderia também, se preferisse, fazer o seguinte, pegar esse trapézio e dividir ele aqui em 2 figuras. Eu vou dizer para vocês, então, que você teria a figura 1, que seria um triângulo, e a figura 2, que seria para a gente um retângulo. Aí você pode fazer o quê? Calcular as 2 áreas e somar. É questão de preferência, se você prefere ir direto pelo cálculo da área do trapézio, que não é uma equação tão complicada, você só precisaria lembrar dela, ou voltar para a situação tradicional, que é a área de um retângulo, que é só fazer base do retângulo vezes a altura,
e a do triângulo, que é só fazer base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Das duas maneiras, ou da forma como eu fiz, ou a outra dividindo a área em duas, você vai conseguir chegar na resposta correta. Pessoal, e com isso a gente termina essa nossa primeira aula de eletrodinâmica, onde a gente definiu o que era corrente elétrica, qual o sentido da corrente elétrica e as formas de calcular o seu valor, a sua intensidade, tá certo? Aula importantíssima, e na aula que vem a gente continua falando sobre alguns conceitos iniciais que a gente vai usar até o final dessa matéria, tá certo? Tchau e até a próxima aula.